Meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a este canal. Se é a primeira vez que você acessa este canal e encontra estas mensagens, saiba que a pregação de hoje ela faz parte de uma série 10 conselhos para enfrentar a atual crise e permanecer de pé na presença de Deus. Nós já tivemos uma outra mensagem que foi o primeiro conselho, eu vou deixar o link aqui para você poder acessar ao final dessa pregação. E esta segunda mensagem, ela traz o segundo conselho, que é: aconteça o que acontecer daqui por diante, priorize o seu tempo a sós com Deus. Nós vamos falar disto nesta oportunidade. Deus pôs em meu coração orientar, instruir o povo do Senhor com a sua palavra. Podemos utilizar isto que Deus nos deu, que é o nosso tempo diário com Ele, como um instrumento de vitória nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir que você ore junto conosco nesta hora. Feche os teus olhos e deixa Deus trabalhar no seu coração. Talvez você esteja agora se locomovendo para algum lugar, ou esteja na sua casa, no seu sofá, onde você estiver. Para um pouquinho e ora nesse instante para que esta palavra seja proveitosa para a sua vida. Em nome de Jesus. Senhor Deus, exalto o teu nome nesta hora e peço que o fogo do alto, o fogo do Espírito Santo, venha sobre mim e sobre a vida daquele que está ouvindo a tua palavra neste momento. Quero pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações da importância, Senhor, da nossa vida diária contigo, de estarmos lendo a tua palavra e orando todos os dias para estarmos fortes para enfrentar o que nós estamos passando. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu gostaria de começar recordando 2 versículos muito conhecidos nossos. O primeiro está em Mateus, capítulo 4, versículo 4, onde Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O outro texto está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que através deles vocês recebam o crescimento para a salvação. Esses 2 textos, muito comuns, geralmente são usados para falar sobre a importância de nós buscarmos diariamente, através da oração e da leitura da Bíblia, alimentar a nossa vida espiritual. E este assunto do devocional esse que também é conhecido como tempo a sós com Deus, hora silenciosa, esse devocional é aquela hora do dia em que você separou alguns minutos para ler a sua Bíblia, para meditar na palavra e para falar com Deus, adorar, interceder, ler as Escrituras, fazer a sua petição ao Senhor. Esse é o devocional. Este assunto é tão óbvio, ele é tão básico na vida do crente, que nós temos que orar todos os dias, que às vezes nós nos enganamos com a importância dele. Deixamos de valorizá-lo como deveríamos. Às vezes passa pela nossa cabeça que nós estamos tão bem que consideramos que não é mais tão necessário seguir rigorosamente este hábito da leitura e da oração diária a sós com Deus. Mas será, irmãos? Será que nós podemos realmente dispensar esta oportunidade de encontro com o Senhor e ficar bem? Veja a sutileza deste engano. Muitas das vezes alguém pode pensar assim: mas eu já passo o meu dia inteiro pensando em Deus. Ou eu passo o dia escutando músicas de louvor a Deus. Eu frequento todas as programações da minha igreja. Por que eu tenho que todos os dias orar e ler a Bíblia? A consciência de muitos cristãos tem se auto-justificado nesse pensamento errado de que se eu estou servindo a Deus, se eu estou pensando em Deus, se eu estou louvando a Deus o tempo inteiro,
Se Deus não sai do meu pensamento, eu não preciso, na prática, parar todos os dias para ler a Bíblia e orar. Mas nós vamos perceber na palavra de hoje, utilizando um texto que não fala diretamente sobre devocional, mas que vai abrir os nossos olhos do porquê nós temos que praticar o devocional. Porquê nós temos que ter este tempo diário a sós com Deus e com a sua palavra. Esse texto ele está em Romanos capítulo 8. E eu selecionei alguns versículos para nós lermos neste momento. Então vamos ler. Se você tem acesso a uma Bíblia, agora você pode fazer sua leitura ou apenas ouvir. A partir do versículo 1, do capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Agora nós vamos para o versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Versículo 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você percebeu? De fato, esses versículos não tratam sobre o devocional, a prática de separar um tempo diariamente para falar com Deus e para ler a Bíblia. Não é sobre isso que o versículo trata. Os versículos tratam. Porém, como eu disse antes, não vamos pregar sobre a prática do devocional em si, mas o porquê devemos fazer. E nesse sentido, o texto de Romanos capítulo 8, ele é muito apropriado para explicar o porquê. Meus amados, o apóstolo Paulo, nesse capítulo, particularmente, ele está trazendo uma conclusão de um raciocínio que vem a partir do capítulo 1 de Romanos. Nessa caminhada até este capítulo, Paulo vem falando sobre a depravação do ser humano, o pecado do ser humano. Ele vem falando sobre a lei, como a lei condena o nosso pecado. Ele vem falando sobre a necessidade da fé. Ele fala sobre a graça. Ele fala sobre Cristo, que é o segundo Adão, que veio para vencer o pecado, destruir a força do pecado em nossa vida. Ele veio substituir a nossa culpa, pagando o preço com sua própria vida por nossa salvação. E então no capítulo 8, versículo 1, nós observamos uma das afirmações mais fortes das Escrituras a respeito do crente. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Nós estamos salvos pela graça do Senhor. A fé nos colocou dentro desta salvação. E no versículo 2 do capítulo 8, nós vimos também que a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, ela nos fez livres do poder, do pecado e da morte. O Senhor mostra que nós agora recebemos uma nova vida. E para garantir que nós vamos saber viver esta nova vida, o Espírito Santo nos foi dado para nos conduzir nesta vida. E o capítulo 8 vai trazer esse retrato da nossa vida interior, desta nova vida. É uma nova realidade, são novas necessidades, novos sonhos, um novo combate, um novo modo de pensar.
que nós desconhecíamos. E Paulo vai mostrar o que acontece dentro de nós. Meus irmãos, observamos aqui então a importância do Espírito Santo naquilo que acontece dentro de nós por causa da nossa nova vida. No versículo 9 é dito: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo também está dentro de nós, nos guiando como filhos de Deus. Somos orientados pelo Espírito Santo. E no versículo 16 diz também: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha o Espírito Santo também trabalhando para testificar com o nosso espírito de que nós somos reconciliados com Deus, que nós somos filhos de Deus. E há um versículo também, o versículo 26, que não lemos no início, que fala assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo até geme em oração a nosso favor. Isso tudo, queridos, está acontecendo dentro de nós. Eu chego a pensar, pobre do crente, que só reconhece as coisas materiais, aquilo que pode ver, e não compreende, não discerne o que está acontecendo dentro dele mesmo. Que ele é templo do Espírito Santo. Que Deus veio habitar dentro do seu coração para interceder, para guiar, para selar, para marcar esta nova vida, para garantir que nós não vamos errar o caminho. Então, você deve ter notado que nós temos uma vida espiritual para cuidar. Nós temos uma realidade interior para cuidar. É aí que entra o devocional. É aí que entra esse momento diário a sós com Deus, onde o Espírito Santo terá mais acesso e nós nos tornaremos mais sensíveis à sua voz. É durante o tempo a sós com Deus que muitas das vezes lhe será revelado o que você precisa para tomar decisões no seu dia, para superar as dificuldades, para enfrentar a luta que você tem passado. Se eu não me encontro com o Senhor de forma particular, eu posso estar perdendo, e certamente estou perdendo, uma grande oportunidade de ser conduzido pelo Senhor. E isso fica muito claro no próprio texto, porque aqui há uma comparação entre aquele que vive na carne e aquele que anda no Espírito. Observa, aqui no versículo 6, versículo 5, onde a palavra diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habitando em nós, ele espera que nós nos inclinemos para a sua direção. Isso não pode acontecer com o ímpio. Quando Paulo menciona aqui os que vivem na carne, ele está falando daqueles que ainda estão na sua velha natureza, aqueles que não são convertidos. E ele está dizendo que os que vivem na carne, aqueles que ainda não são transformados, não foram regenerados, eles não podem viver segundo a vontade de Deus. Mas o crente também, quando ele não está buscando a sua vida interior, quando ele não está alimentando sua vida interior, ele também costuma se inclinar para as coisas da carne. No versículo 6 nós vemos: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Quando você se inclina para a carne, quando você vai em busca das obras da carne, você começa a colher morte. Morre os seus sonhos, morre a sua fé, morre o seu amor a Deus, morre a sua esperança. E de um certo modo você começa a morrer também, você começa a perder a sua alegria, a alegria da salvação. Então quando a pessoa se inclina para o Espírito Santo é completamente diferente. E esta inclinação que acontece na nossa vida interior, ela é prática quando todos os dias eu busco o Senhor e eu me alimento da sua palavra. Então está aqui um porquê
Está aqui um porquê. Paulo chega a dizer que aqueles que se inclinam para as obras da carne, eles se tornam inimigos de Deus. Este sentimento de que Deus se desagrada da nossa vida, ele é perturbador e não é saudável, porque não faz parte da intenção de Deus para o nosso relacionamento com Ele. Deus quer que você tenha paz com Ele. Deus quer que você tenha certeza e segurança do seu relacionamento com Ele. Então, meus irmãos, quem já nasceu de novo e não cuida da sua vida interior, não alimenta a sua nova natureza em Cristo, não está pronto e nem forte para enfrentar esta vida e as coisas que nós estamos passando. Essa é a primeira verdade que nós encontramos aqui sobre o porquê nós precisamos do tempo a sós, diário com o Senhor. Precisamos priorizar este tempo. Mas como podemos aplicar isto à nossa vida nesse momento que estamos passando? Eu aconselho, meu querido, que você procure identificar se há alguma outra base de apoio que você tem usado para passar pelas dificuldades, para enfrentar os problemas, que não seja o tempo a sós com Deus. Às vezes acontece, às vezes a pessoa, por exemplo, ela se sustenta no seu dia, ela passa pelas dificuldades porque ela já é experiente e ela se vale desta experiência cristã ou experiência de vida, e ela então vai passando pelas dificuldades. Às vezes a própria personalidade da pessoa, ela é uma pessoa intrépida, corajosa, nunca teve medo de nada, não sente falta da oração, não sente falta do encontro pessoal com Deus. Outro motivo, outra base, falsa base de apoio pode ser a pessoa estar cercada de uma rede de amigos, de familiares que protegem, que cuidam, e ela por si só não sente falta de estar buscando diretamente o Senhor todos os dias. Mas tudo isso, meu querido, são falsos apoios, mas vai chegar um momento em que a pessoa vai perceber que os problemas à sua volta, eles vão se avolumando, e nem a experiência, nem os familiares, nem qualquer outra pessoa, nem mesmo o conselho de um pastor será suficiente para substituir a necessidade que a pessoa tem de um encontro direto com Deus, diário com o Senhor. Mas alimentar, irmãos, a nossa vida interior não é o único motivo que explica por que nós devemos ter um tempo a sós com Deus todos os dias. Há um outro motivo também, e nós podemos olhar aqui para esse texto ainda, esse retrato da nossa vida interior. Porque a palavra do Senhor mostra, no versículo 15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O outro motivo, o outro porquê da necessidade deste encontro diário com Deus é o nosso próprio relacionamento com Deus. Ora, irmãos, o que Deus fez por nós, o preço que Ele pagou para que nós pudéssemos ser seus filhos e tivéssemos o privilégio de ter intimidade com Ele a ponto de chamá-lo de Paizinho, Abba, Pai. Eu acredito, queridos, que durante o nosso devocional, a cada novo encontro com Deus, a cada novo encontro com a sua palavra, esse conhecimento de quem Deus é aumenta. E eu creio que o alvo de Deus para nós é que nós o conheçamos tanto a ponto de chegarmos à intimidade, onde as palavras Paizinho sejam fortes e significativas para nós. A pessoa, o crente que reconhece seu Deus, o Todo-Poderoso, também como seu Pai, como seu Paizinho amado, é um crente que conhece este Deus de intimidade, porque anda com Ele, porque está com Ele todos os dias. Meus amados, é bom que nós não esqueçamos que todo relacionamento, ele sobrevive do diálogo. Onde não há diálogo, o relacionamento esfria e morre. É igual a sede.
Minha mãe costuma dizer algo muito sábio. Ela diz que a nossa sede aumenta ou diminui dependendo do quanto nós bebemos água. Ou seja, se nós pararmos de beber água, aos poucos nós vamos parando de ter sede. E também, se nós quisermos recuperar a nossa sede, nós devemos beber água ainda que não tenhamos vontade. Muitas das vezes vai ser assim também no seu encontro diário com Deus. Eu sei que Deus é digno de muito mais do que nós o busquemos sem vontade. Mas nós devemos fazer isso, mesmo quando não temos vontade, temos que buscar o Senhor por causa da nossa carne. A nossa carne nunca quer buscar a Deus. Ela nunca quer gastar tempo na presença do Senhor. Nós já vimos que a carne ela não agrada ao Senhor, ela não pode servir o Senhor. É o nosso espírito que tem necessidade. Então a sede de Deus, a vontade de estar com Deus é que nos faz desejar amanhecer o dia e dedicar os primeiros momentos do nosso dia ao Senhor. Então, meu querido, para concluir esta palavra, este conselho que nós estamos dando aqui, priorize. Não importa o que vai acontecer no mundo, não importa quanto tempo nós vamos passar nesta situação, priorize o seu tempo a sós com Deus e você vai vencer. Porque Deus vai estar presente, porque Deus vai orientar você. Dedique as primeiras horas do seu dia ao Senhor. Separe o seu tempo. Uma boa forma de você construir um hábito é você praticar aquilo por pelo menos 30 dias. Faça isso. Por pelo menos 30 dias, faça o propósito de todos os dias fazer o seu devocional. Se acontecer de algum destes dias você não conseguir fazer, volte no outro dia, mas não desista. E depois você perceberá que se você falhar um dia, você já vai sentir falta. E haverá um esforço para não acontecer isso, porque você sempre vai desejar estar na presença de Deus, na presença do Senhor todos os dias. Então, meus queridos, este é o conselho para nós enfrentarmos a crise atual e permanecermos de pé na presença de Deus. Precisamos priorizar o nosso tempo a sós com o Senhor. Se você não tem este tempo a sós, comece hoje, imediatamente. Se você perdeu o hábito, restaure este altar de Deus na sua vida. E a vitória do Senhor é garantida em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, em nome de Jesus, venha abençoando esta palavra no coração de cada um que ouviu. Que aquele que sabe, Senhor, que está em falta, que não tem buscado o Senhor, e às vezes até tem se culpado, Senhor, que o Senhor possa ministrar seu coração nesta hora e ajudá-los. Meu Pai querido, a retornar, a praticar este hábito santo de buscar o Senhor todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e continue acompanhando estas mensagens em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você receber as novas mensagens também que nós vamos estar trazendo aqui em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e a toda a sua casa. Amém.